Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no YouTube, também no podcast, Spotify, no Anchor. É, e hoje eu queria conversar com um grande amigo meu, que é o Felipe Kohler. O Felipe é filósofo e teólogo, né? Ele é mestre e doutorando em teologia pela PUC do Paraná. Atualmente ele pesquisa as relações entre arte e liturgia. Também é professor visitante nas faculdades São Basílio Magno e na Católica de Santa Catarina e mantém, junto com o Matheus Cedric, o projeto Oficina de Nazaré. Eu convidei o Felipe para conversar conosco um pouco a respeito do símbolo, né, do conceito de símbolo, porque esse conceito ele é polissêmico, ele é complexo, né? De um lado, a gente tem algo que é visível, mas ao mesmo tempo ele indica alguma coisa que não está ao alcance dos nossos olhos. Se nós virmos da janela da nossa casa uma fumaça, né, saindo da casa dos nossos vizinhos, provavelmente a gente vai achar que ali a gente tem fogo, mas a gente não está vendo esse fogo, né? A fumaça simboliza isso. Quando a gente começa a teorizar a respeito disso, a gente vê que essa diferença se torna a cada instante menos óbvia, né? Nós temos representações de sentimentos que vão variar de acordo com a época, com a cultura, né? Ou até mesmo representações de entes abstratos, né? Como é o caso dos símbolos matemáticos. Desde o século XIX, há uma ciência própria para o estudo dos símbolos, que é a semiótica, né? O Peirce, que é o pioneiro dessa ciência, vai afirmar, então, que os símbolos podem ter relação consigo mesmos, com os objetos, com os interpretantes. Mas essa estruturação do símbolo feita pelo Peirce, desenvolvida com outros estudiosos de semiótica, não significa necessariamente a alienação de outros campos do conhecimento, né? O estudo do símbolo, ele acaba sendo sempre interdisciplinar, e ele envolve campos muito diferentes entre si, filosofia, antropologia, teologia, ciências de religião, linguística, etc. Né? E o Felipe está estudando um pouco essa questão, por isso eu achei legal convidá-lo aqui para a gente conversar a respeito disso. E, Felipe, primeira pergunta que eu tenho para você, né, é qual símbolo que te despertou para o estudo dos símbolos, né? Como que você chegou a esse campo de estudo? Boa noite, João. Oi também para todo mundo que está acompanhando a gente, acompanhando essa conversa. Obrigado pelo convite para ter essa conversa aqui, essa troca bacana sobre esse tema tão instigante, né? Eu cheguei nesse tema de pesquisa, que é o tema de pesquisa do meu doutorado em teologia na PUC do Paraná, em que eu pesquiso a teologia do símbolo em Marko Ivan Rupnik, um teólogo esloveno e artista sacro, um dos mais renomados da arte sacra contemporânea. E o símbolo que me levou, que me despertou para isso, é justamente essa expressão, o símbolo como expressão da vida, que a gente chama a vida espiritual, da vida cristã, no caso, né? O meu doutorado, ao contrário do que muita gente costuma fazer, ele não é uma decorrência direta do meu mestrado, mas pessoalmente eu enxergo um elo muito vivo, um vínculo bem forte, bem vital, que é o fato de que o meu mestrado foi sobre a noção de fé como encontro pessoal com Jesus Cristo, que é uma noção que os papas, os papas dos últimos 60 anos, desde Paulo VI, o papa que concluiu o Concílio Vaticano II nos anos 60, desde Paulo VI os papas usam essa expressão para definir o que é fé, para denominar o que é fé. A fé é uma experiência de encontro pessoal com Cristo. No mestrado eu pesquisei sobre isso, sobre como que esses papas dos últimos 60 anos, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, eles tratam disso. Então ali já tinha uma pergunta
sobre o que é a experiência religiosa cristã, especificamente falando. E nesse sentido que eu vejo uma continuidade. A ideia aqui é pensar o símbolo como a linguagem própria para falar daquilo que é espiritual, daquilo que é a experiência religiosa. O símbolo ele é a linguagem adequada para isso, segundo o Rupnik, que é o autor que estou estudando, e segundo vários autores em que ele se baseia, como é o caso do Guardini, sobre o qual eu publiquei um artigo no ano passado sobre o conceito de símbolo em Romano Guardini, né? O Guardini tem uma frase que me chamou bastante atenção, né? Abre aspas, um símbolo surge todas as vezes em que o interior e o espiritual encontram sua expressão no exterior e no corporal. O que significa isso propriamente, Felipe, dentro desse conceito de símbolo? Exatamente, né? Para o Guardini, que é difícil dizer, né? Num século com tantos nomes grandes, mas é um dos maiores teólogos do século XX, Sim, e com certeza um dos principais nomes do primeira metade do século XX. sim. A produção dele acontece ali nos anos 10, 20, 30, 40, né? Uhum, E é uma produção que abarca a teologia, a filosofia, a pedagogia. Ele reflete sobre muitas questões do seu tempo, sobre a arte, a estética. E na teologia, um dos campos que ele mais se debruça é a questão da liturgia. E tanto sim. quando ele vai tratar filosoficamente do campo da estética, quanto quando ele vai tratar teologicamente do campo da liturgia, ele vai entrar no tema do símbolo. Uhum, E também quando ele trata do tema da cultura em geral, né? Uma das obras dele se chama O Fim dos Tempos Modernos. sim, E ele identifica justamente nessa mudança de época pela qual a gente passa, né? Para ele, a gente está vivendo o epílogo da modernidade, né? uhum, É justamente um processo em que a modernidade é uma época em que a gente desaprende a linguagem simbólica, sai do mundo dos símbolos em nome de um racionalismo e agora percebe de novo a necessidade de se alfabetizar nessa linguagem, né? sim. E justamente para ele, então, o símbolo é algo que está assentado, é uma realidade que está assentada numa noção de que todo o universo, tudo aquilo que existe, pode ser expressão de algo que existe no mais profundo, daquilo Uhum, que sustenta toda a existência, né? Eu vou até usar aqui um trechinho dele mesmo, em que ele explica isso de uma forma muito clara e também muito bonita, né? sim. Ele diz: por trás de tudo que se possa simplesmente dizer, há algo misterioso e ao mesmo tempo profundamente familiar, algo que se diferencia de todas as coisas, outorgando a elas, no entanto, a sua suprema densidade ontológica. É o mesmo em todas as coisas, mas em cada uma delas se expressa segundo a índole especial de cada uma. Medidas por seu ser imediato, todas as coisas têm um sobrevalor, cada uma diz mais do que é. Cada uma aponta para algo que ela mesma não é, mas que copertence, como origem, ponto de partida, sentido último, a realidade da coisa, e sem o qual a coisa seria algo débil, pobre, de sentido, que não merece pena. Esse algo originário, peculiar e próprio de todas e cada uma das coisas, que se encontra por trás da sua realidade concreta e singular, é a realidade religiosa, é Deus. Dito Uhum, de forma mais exata, é o poder criador de Deus, e ainda mais exatamente, é o fato de que as coisas foram criadas. E agora vem nossa hipótese. Esse fato se vê. É isso que ele diz. sim. Então ele tem essa noção de mundo em que existe uma camada mais profunda, Uhum, em que se manifesta uma presença. Essa presença que habita essa camada mais profunda se manifesta na camada mais superficial, digamos assim, na camada imediatamente apreendida pelos sentidos. Se manifesta ali, ou seja, como ele diz, esse fato se vê, é possível ver, é possível tocar, é possível ouvir essa presença última, né? E o símbolo é justamente a realidade que permite que essa realidade seja vista, sim. que transparece.
que não é opaca, né? Como na frase que você citou, né? No Uhum. símbolo se encontram dois mundos. Se encontra aquilo que, de forma mais imediata, é invisível, está além do nosso alcance, tá no mais profundo da realidade, se encontra com aquilo que está ali imediatamente à disposição dos nossos sentidos, e se manifesta justamente ali onde, onde os nossos sentidos tocam e veem e se relacionam, né? Ou Sim, seja, na ideia de símbolo existe uma compenetração do espiritual e do material, né? Ele carrega a possibilidade de expressar a realidade do inefável. sim. Dá para dizer que tem algum fundo platonista nesse pensamento, porque quando você fala desses dois mundos, de um mundo invisível, é, eu me lembro quase que imediatamente de uma teoria das ideias do Platão, de que essa realidade ela não se encerra aqui, né? Mas ela tem um ordenamento a algo superior. Dá para a gente fazer essa interpretação, Felipe? Como fica? Dá sim, dá sim. Uhum, Tem uma influência ali, né? De certa forma, é um prolongamento da tradição platônica também, se bem entendida a concepção do Guardini a respeito disso, né? sim. Se for para usar os termos do Platão, é dentro da consciência de que essa ideia a qual Platão se refere é algo de vivo, né? Uhum, É algo de vital, de orgânico, e aí sim a gente pode pensar numa correlação entre o que o Guardini está falando com o que o Platão propõe, sim. né? Mas existe sim, o Guardini, inclusive, uma das obras mais conhecidas dele é um comentário à Apologia de Sócrates, né? Então ele está ciente desse universo Dessa filosófico discussão. todo e ele está, Uhum. né, dentro dessa tradição também. Ah, sim, sim. Legal. E uma outra pergunta que eu tenho para você é a respeito de um certo dualismo. Porque quando a gente pensa nessa questão de um mundo exterior, um mundo invisível, parece que a gente está falando de dois mundos separados, né? E, e o símbolo, ele é algo para juntar esses mundos separados? Como que funciona? Acho que a gente começa a descambar para o dualismo quando, Aham, quando a linguagem vai denunciando, né? Mundos separados, uhum, né? Não estão separados, né? E não é também esse mundo espiritual, ele não é uma projeção do nosso mundo, ele é uma presença, ele é uma uhum, pessoa. O Guardini, afinal, está se movimentando dentro da tradição cristã, né? É sim, uma pessoa, é um rosto. E justamente por isso o símbolo é uma linguagem sempre relacional. uhum, Quando eu interajo com o símbolo, quando eu me deixo interpelar pelo símbolo, eu estou uhum, me relacionando com alguém, sim, né? E por isso a potencialidade do símbolo como linguagem, porque a linguagem descritiva, a linguagem discursiva, uhum, com pretensão de descrever diretamente a realidade, ela é impessoal. sim, Agora, o símbolo é sempre uma linguagem pessoal, porque tem um alguém ali e a potencialidade que o símbolo tem é capaz de me trazer num diálogo com esse alguém sempre de maneira pessoal. Ou seja, o símbolo ele tem uma amplitude de sentido que uhum, quando eu estou diante de um símbolo, ele me fala de modo pessoal. Ele me diz coisas que para outra pessoa ele vai dizer diferente. Ou para mim mesmo, em outro momento da minha vida, ele vai me dizer diferente, sim, né? Então, não tem essa separação, né? uhum, Esse mundo espiritual, essa presença, ela está plenamente unida ao mundo mais imediato dos nossos sentidos, né? sim, Esse mundo nosso, palpável, ele está dentro dessa presença, ele está imerso nessa presença. sim, Numa concepção dualista, geralmente o caminho que se propõe é que eu preciso me afastar do mundo material para poder aceder à realidade espiritual.
E aqui é totalmente o contrário. Uhum. Vai dar tudo errado para o Guardini se eu tomar esse caminho. Sim, Porque é justamente quando eu vou em direção do mundo material e me coloco num diálogo num nível mais profundo com esse mundo material, que eu tenho então um acesso, né, que essa realidade do mistério de Deus se manifesta ali, que sim, acontece uma epifania, não uma manifestação do divino ali nas coisas do mundo, tanto na liturgia, que é um tema que ele trabalha ali, mas nas coisas do cotidiano. sim, sim. Acho que fica um pouco mais claro para mim agora. O símbolo, ele é uma espécie de desvelamento. É, Sim, é aquilo que me ajuda a entender que a realidade não é só aquilo que eu estou vendo, mas há uma certa presença é, mais sim, profunda. Sim, sim. entendi. E até assim, usando o termo que você usou, né? A Uhum, realidade não é só aquilo que eu estou vendo. A gente poderia falar assim, mas o símbolo também nos convida a nos perguntar: eu estou vendo a realidade? Ou uhum, eu estou interagindo com ela de um modo muito epidérmico, de um modo muito utilitarista, de um modo muito tecnicista, sim. né? O Guardini, ele expressava uma preocupação, imagina, escrevendo lá nos anos 20, né? Ele Uhum, expressava uma preocupação muito grande com o avanço do tecnicismo, né, na época dele. sim. Imagina o que ele não escreveria hoje, né? Uhum, Ele tinha uma preocupação muito viva com isso, assim, de perder esse sentido mais da realidade mais palpável, artesanal, orgânica, e que a gente perderia muito em humanidade se a gente cedesse a um tecnicismo assim, né, se deixando levar completamente. sim. Então a questão é um contato com a realidade palpável, Uhum, sensível ao redor de nós, mas um nível mais profundo, onde eu sou uhum, capaz de entrever uma presença, não descartando essa realidade depois como se fosse só uma casca para ficar com essa presença, mas ali num contato mais real, mais verdadeiro com o mundo ao meu redor. sim, sim. E aproveitando que você falou dessa crítica à técnica, né? O Guardini é um crítico do mundo moderno. Sim, sim, completamente, né? Como que ele estabelece essa crítica? Essa crítica é sobre a forma moderna do pensamento, né? Uhum, Então, o que ele diz é que o homem moderno ele está desalojado, né? Ele é um sem-teto, porque ele já não consegue interagir com os símbolos. E o símbolo é a casa do homem, né? uhum, E a forma racionalista de pensar que se impôs ao longo da modernidade, e como ele diz que a gente vive o epílogo ao longo do século XX, agora na nossa época também, ela é uma forma que, na verdade, não nos proporciona um conhecimento mais autêntico da realidade. E que de um modo muito fácil, de um modo muito leviano, facilmente descamba para uma ideologização da realidade, em que eu acabo me afastando dela. E essa ideologização da realidade, ela acaba servindo como arma, como forma de controle, né? Nesse sentido, é até interessante notar o paralelo que existe entre essa percepção de Guardini e tudo aquilo que se pensa hoje sobre o pensamento decolonial, né? Um uhum, autor como, para pegar um Henrique Dussel, por exemplo, né? Que denuncia o sistema modernidade como algo criado em vista de um controle portanto, uma forma de pensar que é assassina, sim, né? O Dussel, o Guardini, ele está muito em sintonia com essa sensibilidade. Para pegar um trecho dele aqui, né, do Guardini, ele diz o seguinte: nós, os homens de hoje, já não sabemos ler os acontecimentos. Claro, nós nos perguntamos: o que significa isso? Constatamos um fato e o associamos com certas explicações. Mas o que importa realmente é outra coisa. Abrir-se ao acontecimento, aceitar sua intenção, deixar-se guiar por sua lógica própria, que é uma lógica de imagem e acontecimento. Compreender o que quer, o que ele, o fato, e não uma teoria intelectual quer.
e assim receber o que vem dele, o que pressupõe seguramente que o acontecimento se realize de tal forma que dele possa vir algo. Então, ele enxerga nessa tendência racionalista uma forma muito postiça de se aproximar do conhecimento da realidade. Constatamos um fato e associamos com certas explicações. A unidade entre o fato diante de mim e as explicações é uma unidade artificial, criada na minha cabeça, né? E aí está também uma distinção muito importante que ele faz, na terminologia dele, entre símbolo e alegoria. A Sim, alegoria é uma convenção, né? Ela é criada, você ensina ela se torna uma convenção, em algum momento essa convenção pode deixar de ser utilizada. É postiço, é como uma placa de trânsito, né? Ou, em algum sentido também, como símbolos matemáticos que você falou na introdução aqui da nossa conversa, né? Agora, o símbolo não é uma convenção. O símbolo, ele não se inventa, ele se descobre. Ele é uma realidade que é uma forma da realidade se apresentar que fala de modo orgânico conosco. E sim, que o símbolo, embora eu precise ter um arcabouço cultural para ir penetrando no seu sentido, não é meramente explicando o símbolo com uns 10 minutos ou uma hora de conversa que uma pessoa vai entrar na linguagem do símbolo. O símbolo é uma realidade que não adianta explicar uhum, e que é inútil explicar, né? Ele diz mais do que aquilo que a gente tenta explicar, e se uma pessoa não se deixa envolver na lógica dele, ele não diz nada, né? Então é uma relação mais vital, mais orgânica, não como a alegoria, que é uma convenção. É uma relação fria, técnica, né? E justamente essa distinção é algo que ecoa também nessa crítica que ele faz à tendência racionalista da modernidade. sim, sim. E que outras aplicações? Você disse que o Guardini é um intelectual de muitas frentes, né? Que outras aplicações que você vê o conceito de símbolo? Então, para pegar alguns temas Uhum. não diretamente religiosos, que a gente pode até comentar melhor depois, Sim, mas de modo geral, primeiro tem a contribuição que ele dá sobre o símbolo e a antropologia que o Guardini lança mão são interdependentes, né? sim. Justamente por causa de uma visão que recusa o dualismo, como a gente comentou, né? Uhum. O Guardini, lá no começo do século XX, está dizendo de forma muito clara que sem o corpo é impossível pensar o ser humano, né? O símbolo é justamente essa unidade profunda entre sentido e matéria, né? Entre espírito e corporalidade. E por isso a grande contribuição que ele dá para a teologia da liturgia, que, até fazendo um parêntese para quem está acompanhando esse diálogo e não é da área da teologia, Uhum. a teologia da liturgia, ou seja, a reflexão teológica sobre a liturgia é algo extremamente recente, né? Algo que nasce no começo do século XX, né? Até aproveitando, também seria legal explicar a liturgia, né? Talvez Sim, quem não é da área também sim, não. exato, exato. Liturgia, para falar de modo bem básico, o conjunto ritual do cristianismo, né? É, os sacramentos, a celebração da Eucaristia, que popularmente a gente chama de missa, enfim, toda a ritualidade, né? E até a virada do século XIX para o XX, isso tudo era tratado depois da idade dos padres da igreja, lá da Idade Antiga, se caiu num vazio em que a liturgia era sempre tratada de um modo normativo. Os textos, os documentos, tudo que se falava sobre liturgia era uma questão de norma. Como que faz isso ou aquilo, qual a posição da mão, como que é aquilo ali.
Uma reflexão teológica só renasce no século XX, no começo do século XX. O Guardini é um dos principais nomes desse renascimento, né? Que é toda uma corrente que a gente chama de movimento litúrgico. Mas fechando parêntese, toda essa importância que o Guardini dá para a liturgia é justamente porque na liturgia não existe separação entre o que é espiritual e o que é corporal. O Uhum. gesto que se faz na liturgia é corporal, evidentemente, e é espiritual, Sim. né? É portador de uma realidade espiritual. Então, pensando numa concepção antropológica, tem essa unidade muito grande, né? Uhum. Que a reflexão do Guardini sobre o símbolo desdobra. Um tema muito interessante também é como isso está relacionado com a questão da ecologia. Então, isso que eu falei já da preocupação que o Guardini teve com toda essa tecnocracia, né? Isso ressoa de um modo muito grande como preocupação ecológica. Inclusive, se a gente olha para Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, sobre a ecologia, né? Todo o capítulo em que o Papa levanta uma crítica ao paradigma tecnocrático é um capítulo sustentado na reflexão de Guardini, Sim. né? Guardini é citado diretamente 6 vezes no capítulo, mas toda a reflexão ali vem do Guardini, né? E o Guardini é o autor, inclusive, em que o Papa Francisco ia fazer o doutorado dele nos anos 80. Hum. Uhum. O Bergoglio não chegou a fazer um doutorado, mas ele chegou a fazer um projeto de pesquisa e ele estava querendo estudar Guardini. Sim. Também no campo da educação, né, para o Guardini, o fundamental na tarefa educativa não é a transmissão dos valores, por mais nobres que esses valores sejam, Uhum. mas acompanhar com flexibilidade o desenvolvimento do ser humano, de tal modo que ele possa alcançar a forma ou a imagem que é própria a ele. E o Uhum. símbolo, como linguagem justamente pessoal, Sim. ele proporciona essa capacidade de levar em conta a flexibilidade, o tempo, os processos pessoais de cada um, né? Uhum. Então, também a linguagem simbólica joga um papel muito importante no processo educativo, né? Aham. Então, a E missão do claro, professor não é cuspir conteúdo em cima do exato, aluno. exato. Mesmo que esse conteúdo seja de valores, Sim. né? Porque senão, de novo, vira uma coisa Aham. idealizada e ideologizada que não é capaz de suscitar um diálogo interior mesmo, né? Sim. E daí, claro, Uhum. dois temas que evidentemente se relacionam da arte, né? Uhum. Claro. A arte como uma linguagem capaz de colher o inefável e traduzir em formas, né? Sim. E o tema da teoria do conhecimento. No fim das contas, talvez seja o tema mais relacionado. O símbolo é uma questão epistemológica. Uhum. Como que eu conheço a realidade, né? Se eu conheço a realidade numa chave não simbólica, então é muito fácil que isso deslize para uma concepção de conhecimento que controla tudo, que Uhum. pretende um conhecimento total, né? Sim. Onicompreensivo, né? O símbolo ele tem justamente isso que é interessante, né? Essa fragilidade Uhum. de dizer que é possível conhecer a realidade, mas não descrevê-la de modo direto, não ter uma pretensão de controle sobre ela, Sim. né? E aí que talvez seja o campo em que o símbolo tenha um eco mais forte, né? Uhum. Sim. E queria te perguntar a respeito, então, das suas pesquisas, mais propriamente falando, é, você, como um teólogo de inspiração cristã, né, é, que vê essa questão. Você acha que as pessoas, ao irem em um culto, ao irem em uma missa, ao participarem das liturgias, elas têm esse tipo de consciência simbólica,
Como que dá para despertar as pessoas para isso, se for possível, né? Como que você vê essa questão? Então, para mim é uma questão central, né? E é Uhum, algo que se a gente olha para o modo como a liturgia é celebrada em boa parte dos lugares hoje, a gente nota uma carência muito grande, né? uhum, De uma capacidade de penetração na linguagem simbólica, né? sim, Que é resultado desse processo todo, né? São 500 anos desaprendendo a falar essa linguagem e uhum, agora uma tentativa de se realfabetizar na linguagem simbólica. O Guardini tem um trecho bem interessante que ele diz o seguinte: precisamos aprender de novo a ver, a ouvir, a tocar com as mãos, a atuar com todo o ser vivo. E uhum, além disso, precisamos ver com clareza onde o nosso obrar litúrgico se tornou pobre em figuras, abstrato, decorativo, e perguntar como podemos recuperar aquela plenitude de imagens e aquela força de operação que talvez poderia levar o homem da nossa época até a esfera da revelação, de maneira mais viva e mais humana que a mera instrução e as exortações. Então, se a gente pensa no campo da liturgia mesmo, né? uhum, Exige-se para que se celebre a liturgia, e aqui eu falo de toda a assembleia, de toda a comunidade, né? sim, Não só da, da, da classe clerical, uhum, exige-se uma reconfiguração do modo de se aproximar da realidade. uhum, A gente ouve mal, vê mal, toca mal, né? Para pegar um exemplo bem bobo, assim, né? O momento do abraço da paz numa liturgia católica, né? A uhum, gente, a gente mal sabe cumprimentar a outra pessoa. uhum, A gente não sabe ter um gesto, um toque que seja vivo, um olhar que seja vivo. A gente uhum, está muito fora de si mesmo e não totalmente presente no nosso corpo, naquilo que a gente é. uhum, Isso vale mesmo para o modo como a gente enxerga, olha, para o modo como a gente ouve, né? Se a gente na liturgia para, na liturgia da palavra, senta para escutar a leitura proclamada, a gente tem uma capacidade de escuta péssima, uhum, né? A gente se distrai facilmente, ou a gente acha que tem que fazer um esforço mental muito grande, quase como se eu não pudesse participar da liturgia sem franzir a testa, uhum, né? Então a gente tem toda uma pobreza no uso dos nossos sentidos que é preciso superar para uma celebração litúrgica realmente viva, sim, né? E é justamente aí, né, a liturgia é justamente o âmbito da transmissão da experiência de fé. uhum, E é aí que está o drama dessa nossa incapacidade, dessa nossa pobreza de falar a linguagem do símbolo. sim, Porque é justamente aí que a fé não é transmitida, que a experiência de fé não é transmitida, que a gente tem um abismo intergeracional na uhum, transmissão da fé, sim, né? Então, no campo da catequese, né? Quem é de dentro sabe, quem é de fora fique sabendo que já faz uns 20, 30 anos que na Igreja Católica é falado muitas vezes de retomar uma catequese em estilo catecumenal, ou seja, uhum, pensando lá em como que o processo de iniciação à vida cristã era feito na Igreja Antiga, sim, né? Que não era um processo só intelectual, não é uma série de aulas, de palestras, né? uhum, Mas é algo profundamente entremeado com a liturgia, é algo celebrativo, é algo que envolve todo o nosso ser, é algo comunitário. É, e se repete isso, uma catequese catecumenal, uma catequese mistagógica, né, capaz de conduzir ao mistério, né? E na verdade se fala disso, e muitas vezes tudo que se faz é colocar uma figurinha a mais, um cartaz a mais, um elemento, uma vela acesa, uhum, quando na verdade toda essa temática do símbolo, do modo como o Guardini trabalha, é, é justamente disso que você está falando. sim,
Uma catequese mistagógica é uma catequese capaz de falar a linguagem do símbolo. Uhum, E não porque, só porque, claro que esses elementos materiais são indispensáveis, mas não só porque eu acendo uma vela aqui, ou eu uso um objeto diferente aqui, mas porque toda a linguagem se faz simbólica. uhum, E aí é só olhar justamente para o texto bíblico, para o texto dos padres da igreja, para olhar como eles eram, como esses textos são tecidos em linguagem simbólica. sim. Mas a gente desaprendeu. Quando alguém faz uma pergunta, daquelas perguntas bem calculistas, assim, se pode ou não pode isso, se deve ou não deve fazer isso, Uhum, a gente não sabe responder como Jesus, por exemplo, com uma uhum, parábola, invertendo o modo de pensar as coisas. A gente entra no jogo racionalista, calculista, sim. moralista, e daí vira tudo um desastre. Uhum, Então, esse é todo o potencial que a linguagem simbólica tem na liturgia e em toda a uhum, questão da transmissão da fé da catequese, sim. né? Que é uma dificuldade enorme que as Uhum, comunidades cristãs têm hoje e que, na verdade, a resposta para isso está na sua própria tradição lá das origens. sim, sim. Pensando, talvez, numa coisa mais prática, por exemplo, você falou ali da vela. Como, então, que uma vela deixa de ser um acessório, uma coisa que se acende ali e se torna um símbolo? Como que um catequista poderia Uhum. explorar isso? O símbolo é uma realidade muito ligada à unidade. Uhum, A gente já falou disso, a unidade entre a presença espiritual e o mundo material. uhum, Mas isso também implica uma vivência de unidade. uhum, Então, ele exige atmosfera, uhum, né? Não adianta um catequista acender uma vela para fazer a oração no começo do encontro, se essa oração é só um blá blá blá, uhum, é só uma papagaiagem, né? sim. Não adianta um catequista acender uma vela se o ambiente todo é dispersivo, o Uhum, ambiente todo é superficial, o uhum, ambiente todo é incômodo, né? uhum, Agora, quando esse acender a vela, que é um gesto tão bonito, tão uhum, profundo, né? A vela é um objeto, é um elemento muito é, profundo mesmo, né? No uhum, modo como todas as camadas de sentido que tem ali, de algo que se uhum, consome, do fogo, da luz, do calor, né? Quando esse gesto é colocado em toda uma atmosfera, uhum, em que ele ao mesmo tempo é, é conduzido por essa atmosfera e ajuda a criá-la, uhum, uma atmosfera de comunhão, uma atmosfera de silêncio no sentido mais profundo da palavra, não que todo mundo uhum, vai ficar quieto, mas que a palavra pode emergir dali de uma forma com peso, com significado, uhum, com consistência, com substância, né? É, quando a linguagem toda em que transcorre o momento catequético, ela também se coloca nessa dinâmica simbólica, nessa uhum, dinâmica pessoal, né? É, nessa dinâmica viva, orgânica, né? Aí esse gesto ajuda, esse gesto tem o seu lugar. Aí também se eu uso elementos materiais diversos, desde uma decoração, flores, uhum, cores, é, até a forma como a sala está disposta, a forma como a gente percebe, sente o espaço, a sim. iluminação, algo que tenha cheiro, um incenso, ou vou mostrar o óleo do crisma que se usa nos sacramentos, o Uhum, aroma dele, as próprias flores. Aí todo esse universo simbólico se abre, sim. né? Agora, de forma isolada, com pressa, de forma corriqueira,
sem a capacidade de entrar numa outra dinâmica, numa outra Uhum. lógica, se torna algo de decorativo, o Guardini diria, né? Sim, É superficial e dispensável. sim. Você me lembrou agora, quando era criança, eh, fui para catequese e me obrigaram a decorar o Salve Rainha, né? Eu acho que o Guardini, se ele visse isso, ele ia dar uns pulos, assim, então. Não, não Sim, é para decorar Salve Rainha. exato. Ou não é para decorar sem contexto nenhum, né? Uhum, Existe um valor muito grande na oração decorada, a oração que eu uhum, trago no coração, né? Eu sei uhum, decor, né? uhum, Mas só o decorar, porque como a gente faz quando está no fim do ensino médio, né? Decora os uhum. conteúdos, despeja no vestibular, esqueça tudo no dia seguinte, Sim. Uhum, né? Isso não vale nada, isso e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe por uhum, experiência disso. Muita gente teve a experiência de uma catequese assim que não deixa semente nenhuma, que não tem, uhum, que não é nenhuma questão se a pessoa se tornou católica depois ou não, a questão é uhum. que não tem nem sentido existencial, não Sim, deixa nem o sabor de uma experiência gostosa, né? sim. É, então, essa falta de contexto, essa superficialidade, Uhum, né? Isso que é o grande drama, né? sim, sim. Muito bom, Felipe. Eu acho que para a gente ir encerrando, tenho duas perguntas. Uma, se o Guardini tem alguma obra em específico que ele trata disso, como que ele, ou se não, como que você Uhum. chegou, né, a entender esse conceito no Guardini? Então, nesse artigo que Uhum, eu publiquei junto com o Márcio Luiz Fernandes, que é meu orientador, a uhum, gente escreveu esse artigo juntos e foi publicado na revista Cultura Teológica. sim, A gente partiu de 5 textos, né? uhum, O primeiro deles é O Espírito da Liturgia, que é um dos textos mais fundamentais do Guardini sobre liturgia. Foi uhum, publicado originalmente em 1918, sim, um texto que tem aí mais de 100 anos. uhum, E tem um capítulo específico desse livro, desse texto, em que ele trata mais detidamente da realidade do símbolo. uhum, Depois tem outros 3 textos que são conferências que Guardini proferiu em 1950 no uhum, Congresso Alemão de Liturgia, em uhum, Frankfurt. Esses 3 textos não existem em português. O uhum, Espírito da Liturgia existe, quem publica atualmente é a Cultor de Livros, né? uhum, Esses 3 textos, onde ele é publicado, eles geralmente são publicados em um volume chamado Os Sentidos e o Conhecimento Religioso, sim, né? São textos bem densos, são textos curtos, mas muito densos sobre a realidade do símbolo ou a realidade epifânica, que também é uma terminologia que ele gosta de usar para falar disso, né? E o quinto texto que a gente usou nesse artigo é o que eu já citei, O Fim dos Tempos Modernos, em que ele não vai falar de forma tão sistemática, digamos assim, do símbolo, mas vai trazer essa discussão num contexto histórico, né? sim, Essa questão de uma transição de linguagem que a gente faz ao longo da história aí do segundo milênio, digamos assim, né? sim, Então, esses são os textos em que o texto mais acessível que quem está ouvindo a gente poderia buscar para se aprofundar uhum, é esse do Espírito da Liturgia, né? sim. Muito bem. E eu sei que você tem um projeto, né? Acho que em quase um ano, né? Que é a oficina de Nazaré. Você podia comentar um pouquinho a Sim. respeito dele? Então, é um projeto de espiritualidade cristã nas redes Uhum, sociais, a gente está principalmente no Instagram, e aí uhum, se preparando para estar mais atuantes no YouTube também. O Instagram oficina.d.nazaré, uhum, que eu toco junto com o Matheus, um amigo meu, que é formado em filosofia, está agora também como noviço na Ordem dos Dominicanos. E a ideia surgiu justamente porque
a gente sentia essa necessidade de que a presença de um diálogo, de uma discussão, de uma difusão de temas relacionados ao cristianismo nas redes sociais, Uhum. ela é muitas vezes feita, para usar os nossos termos, numa chave não simbólica, e Uhum. que justamente por isso descamba rapidinho para um tom muito próximo do fundamentalismo, Sim. né? Um tom de controle da consciência, de colonização da consciência, Uhum. né? Um tom mesmo que não seja uma imposição explícita, Uhum. mas de sutilmente um tom de pretensão, de controle, de totalidade da verdade, de domínio da verdade, Sim. né? E que é muito nocivo, e isso a gente vê concretamente, inclusive no nosso cenário político atual. Sim. Então, essa lacuna de ter poucas iniciativas que tenham um tom diferente é o que levou a gente a abrir a oficina de Nazaré em agosto do ano passado. Sim. Então, lá na nossa página no Instagram, a gente publica pequenas reflexões em texto no nosso feed, Uhum. também faz lives semanalmente. A gente tem no domingo uma live com uma meditação do Evangelho daquele domingo. Uhum. A gente também fez um percurso de 30 vídeos que estão lá disponíveis no nosso feed, chamados Ateliê de Mística, que cada um deles a gente partiu de um texto de algum místico da história do cristianismo para falar sobre a experiência religiosa, sobre a experiência de um conhecimento da própria interioridade, um encontro com o mistério de Deus ali na nossa interioridade. Agora a gente está interrompendo essa série por um tempo, e vai começar uma série chamada Olaria Patrística, em que a gente vai tratar de textos dos padres da igreja, ali, daqueles que formaram a tradição cristã e que é, são peritos na linguagem simbólica, né? Sim. Então, justamente a ideia, a força da oficina, né? A oficina de Uhum. Nazaré, nosso lema é viver a vida em Cristo, é um ofício artesanal. É Uhum. trazer toda essa dimensão da linguagem pessoal, da linguagem simbólica, que respeita os nossos processos, que dialoga com a gente com liberdade, com suavidade, e que justamente por isso é capaz de uma espiritualidade sadia, fecunda, e viva, né? Sim. Sim. Muito legal, Felipe. Eu acho bacana perceber, tanto no projeto da Oficina de Nazaré, quanto em outros momentos que você falou, como que esse tema é rico, né? Porque, em princípio, quando a gente fala de símbolo, vem uma coisa, talvez venha a placa de trânsito que você É, citou, né? De repente, como que a gente consegue fazer uma certa inversão, explorando uma possibilidade de interpretar o símbolo e tira tanta coisa disso, né? sim. É, justamente porque a gente é refém dessa nossa mentalidade muito racionalista, né? Sim. Mesmo quando alguém vai falar de símbolo no âmbito cristão, por exemplo, Uhum. fala nessa chave, né? Sim. Então, explica as coisas, né? Uhum. O altar significa isso significa Uhum. aquilo significa isso, de um modo muito superficial, Sim. né? Que como se na hora da celebração litúrgica a tarefa do fiel fosse ficar lembrando Uhum. do significado de cada coisa, o Sim. que é ridículo, né? Uhum. Por exemplo, para dar um exemplo bem básico, né? Na iconografia cristã tradicional, o Uhum. vermelho é a cor da divindade, Sim. né? Dentro da mentalidade da antiguidade, a mentalidade Uhum. semítica, de que Deus é a vida dentro de nós e o sangue está muito ligado à noção de vida, né? E por Uhum. isso o vermelho associado ao sangue é a cor da divindade. Uhum. Agora, uma coisa é eu mostrar um ícone, por exemplo, isso aqui, que Jesus está Uhum. com a túnica vermelha, porque é Deus, né? E se Uhum. reveste do azul, que é a cor da humanidade. Uhum. E simplesmente digo isso, ó, vermelho é divindade, azul humanidade, pronto, como se fosse só uma chave de leitura, assim, Uhum. facilzinha e acabou. Sim. Agora a questão não é eu lembrar
que olhando o vermelho é da divindade, mas é de fato sentir esse vermelho Sim, com uma cor que pulsa, né? Com sim. uma cor que é viva, que me fala de modo muito vital desse sangue que pulsa dentro de mim, Uhum. e daí pensar na presença de Deus dentro de mim como algo vivo, como algo que me dá vida, que sustenta a Sim, minha vida. Isso não é sim. uma coisa que se faz só explicando e dizendo e assim, mas é Uhum. parando, silenciando, Uhum. é ao longo da vida, vivendo, que isso vai se assentando dentro de nós, né? Então, a Sim. linguagem simbólica, ela é muito viva, né? Uhum. Ela precisa do tempo, dos espaços, das vivências, das experiências, das relações, e não como se fosse uma tabela, né? Isso significa isso, aquilo significa aquilo, e no fim a questão é decorar tudo isso. Sim, sim. Muito legal, então. Chegamos ao fim da nossa conversa. Você que nos acompanhou até aqui, deixo o nosso muito obrigado, né? Peço para que você também curta, compartilhe qualquer dúvida, qualquer comentário que você tenha, deixa aqui embaixo também, que na medida do possível a gente vai respondendo, a gente vai conversando, né? Eu aviso o Felipe sempre que aparecer um comentário aí, tenho certeza que ele vem aqui falar alguma coisa. E também a pessoa pode ficar à vontade de procurar lá na oficina de Nazaré, né? Claro, fique à vontade para a gente quiser partilhar sobre esse tema, pedir mais indicações, enfim, estou sempre à disposição, só me procurar nas redes sociais, na Oficina de Nazaré, ou nos meus perfis pessoais. Estamos aí. E obrigado pelo convite, João, e obrigado aí a todo mundo que acompanhou essa conversa e está interessado nesse tema. Eu que agradeço. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.